Estava aqui nos últimos cultos, talvez culto passado, no anterior, você tem percebido que eu tenho falado sobre os ciclos. E falei com os irmãos aqui que nós temos que aprender a fazer uma leitura do que está acontecendo ao nosso redor. O Brasil e o mundo têm visto nos últimos 40 anos um grande avivamento que foi liberado da parte de Deus sobre a terra. Nos últimos 40 anos, muitas igrejas nasceram, muitas pessoas se converteram. Se você der uma olhada naquilo que aconteceu nos últimos 40 anos, você vai perceber que Deus trouxe um grande avivamento de salvação. Muitas denominações nasceram, muitos líderes poderosos foram levantados. Mas também, nos últimos 40 anos, nós tivemos a perda de grandes homens de Deus. Você que é cristão há bastante tempo, você vai perceber quantos homens poderosos em Deus já faleceram. Você pode ver aí Billy Graham, você vai ver Reinhard Bonk, que foi um dos grandes evangelistas da África. Você vai ver T.B. Joshua, também na África, que foi um grande profeta e faleceu. Você, agora mesmo, a mãe do Tel Hayashi, né, fundadora da igreja deles, faleceu recentemente também. Então nós estamos vendo que Deus levantou grandes homens nos últimos anos, mas esses homens estão partindo. E Deus está passando para nós o bastão. Deus está passando para nós a responsabilidade de dar continuidade àquilo que Ele começou. Ou seja, o avivamento dos últimos 40 anos, ele já acabou. Nós estamos entrando agora no próximo ciclo de 40 anos. E os próximos 40 anos serão anos de grande avivamento no Brasil, muito maior do que foram os 40 anos anteriores. Posso ouvir um amém? E Deus está nos chamando para fazer parte disso. Deus está chamando eu e você, não para a gente ser crente, porque crente a gente já é. A gente acredita em Deus, acredita na Bíblia. Nós somos fruto desse avivamento que aconteceu. Só que esse tempo acabou, esse ciclo se fechou. E agora está começando um novo ciclo, uma nova etapa, onde será maior do que os últimos 40 anos. Um exemplo disso foi a libertação do povo de Israel. O povo de Israel foi liberto do Egito e eles andaram 40 anos no deserto. Foi um grande avivamento. Eles desfrutaram de grandes milagres lá no deserto. É mar vermelho que se abriu, é água brotando da rocha, é maná que acontecia todas as manhãs, até carne, quando eles queriam comer, Deus enviava carne para eles lá. A Bíblia diz que a roupa deles não envelhecia. O calçado dos pés deles não se desgastavam. Você já parou para pensar que eles ficaram 40 anos morando no deserto e as roupas continuaram do mesmo jeito? É um grande milagre. De dia, tinha uma nuvem protegendo eles do calor. E à noite, uma coluna de fogo aquecendo eles do frio. Foi um grande mover de Deus. Foram grandes sinais, foi um grande avivamento. Só que chegou uma hora que Moisés morreu. E quando Moisés morreu, começou então um novo ciclo. Deus levanta agora quem? Josué. E Josué foi levantado com a missão de levar aquele povo para fora do deserto e para dentro da terra prometida. Então, isso aqui é um bom exemplo para nós entendermos que Deus trabalha com ciclos. Porque o que funcionava no período de Moisés já não funciona mais agora no período de Josué. Deus falou com Josué, olha, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Só que você tem a responsabilidade de colocar esse povo para dentro da terra da promessa. Eu quero dizer para você, querido, que Deus está nos inserindo num novo ciclo, num novo tempo. Não é possível que as pessoas não estão percebendo isso. Nós nunca vimos uma pandemia como nós vimos em 2019. Nunca foi visto no mundo isso. Isso tudo já é um grande indício de que os tempos estão mudando, as estações estão mudando. Agora deixa eu te dar um alerta. Sempre no intervalo de um ciclo para outro ciclo, algumas coisas acontecem naquele intervalo, que eu chamo de momento de transição. No momento de transição, sempre existirão crises, problemas, sempre existirão situações que são
colocadas em xeque, como, por exemplo, uma crise política, uma crise moral. E nós estamos vendo hoje essa crise diante dos nossos olhos. Nós nunca vimos um mundo tão complexo e confuso como nós estamos vendo hoje. É ou não é verdade? Não tem hora que você fala assim, Jesus, volta logo. Não é possível. Antigamente, quando você via que alguém lá bateu, um filho bateu no pai, você já falava assim, nossa, que terrível. Passou na televisão que o filho bateu no pai. Hoje isso não é nada. É coisa absurda atrás de coisa absurda. E nós estamos vendo a imoralidade até mesmo dentro das igrejas. A imoralidade nos púlpitos, onde homens de Deus que deveriam andar diante de Deus e com temor, são os principais que estão causando escândalo. Então nós estamos vivendo esse momento de transição. E sempre que termina um ciclo e começa outro, aquele período é marcado por crises políticas, crises religiosas, crises morais, crises financeiras. Você sabe que nós estamos aí correndo o risco de uma terceira guerra mundial. Vocês já sabiam disso? Está aí. É um fio de cabelo que está segurando. Só que como a gente não está muito conectado a essas coisas, a gente não sabe das crises internacionais. Mas pode vir a explodir aí uma terceira guerra mundial. E nós estaremos diante dessa situação. Os nossos filhos estarão vivenciando isso, vendo isso. Então, queridos, nós estamos entrando num novo ciclo. Virá um grande avivamento sobre a terra. E esse grande avivamento, Deus quer contar comigo e com você. Posso ouvir um amém? E a maior crise que nós estamos vendo hoje, no meu ponto de vista, é uma crise de liderança. Faltam líderes. Está faltando liderança. É a maior crise. Por que as pessoas ficam confusas? Porque falta uma liderança sóbria. Por que as pessoas estão perturbadas? Porque falta líderes sarados. Por que as pessoas estão com medo? Porque falta líderes corajosos. Então, a maior crise que nós estamos vendo hoje é a crise de uma liderança. E é por isso também que nesse cenário poderá surgir o anticristo. Porque numa crise de liderança, surgindo alguém maligno, mas que resolve tudo, então essa pessoa será aplaudida por muitos. Então, nós estamos no momento de transição, entrando num novo ciclo. E nesse novo ciclo, as coisas não vão funcionar como funcionaram no mover do deserto. Porque lá no mover do deserto, você só clamava para Deus, e Deus mandava o maná. Você clamava por água, e Deus brotava água da rocha. Agora, no avivamento de Josué, que é na terra prometida, agora não vai brotar mais água da rocha. Não adianta clamar. Você vai ter que cavar cisternas para você beber água. Você vai ter que derrubar os gigantes. E as pessoas que vieram deste avivamento, que somos nós aprendemos a ser pessoas mais religiosas do que guerreiros, do que filhos de Deus. Aquele povo no deserto não valorizou e não entendeu, por isso eles perderam. Nós estamos sendo chamados para esse grande mover que está chegando. Mas nesse novo mover, você precisa ter características diferentes. Você vai precisar gerar características diferentes. Sabe por quê? Porque Deus tem uma terra de promessa para você. Deus tem uma terra que mana leite e mel para você, para a sua família, no nome de Jesus. Só que tem gigantes morando lá. Porque tudo que é de Deus dá trabalho. Tudo que é de Deus vai exigir de você um preço, uma dedicação, um sacrifício. Só que nós aprendemos a ficar orando e falando, Deus, amém, manda, libera a bênção. No mover do deserto funcionava. Agora não. Agora Deus vai falar, então saca a espada da bainha e vai para a guerra, porque eu vou te dar a vitória. Agora nós vamos ter que rodear as muralhas de Jericó para que ela caia. Agora você vai ter que aprender a depender de Deus, a ouvir Deus, para você viver o sobrenatural.
Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que vão viver coisas absurdas da parte de Deus, coisas sobrenaturais da parte de Deus. Os cegos vão enxergar, os mudos voltarão a falar, os aleijados vão andar, os mortos vão ressuscitar por causa do poder de Deus. Deus vai fazer coisas que você jamais imaginou, mas Ele vai depender do seu posicionamento, porque está mudando o ciclo. Antes você nem orava muito, agora você vai ter que orar como um guerreiro de oração. Antes você nem jejuava tanto, agora você uma vez por mês vai começar a jejuar, falando: Deus, manifesta a sua glória. E Deus vai começar a manifestar coisas espantosas na nossa vida. Posso ouvir um amém? Então esse povo tinha uma característica, mas a geração que herda a terra da promessa tem que ter uma outra característica. E eu digo que essa característica é a característica do reino de Deus. Porque existe uma crise de liderança. Só que hoje, nós mesmo fomos vítimas de líderes cruéis. Quem aqui é crente há pelo menos aí uns 3 a 5 anos? Quem aqui é crente? Quem é crente há mais tempo? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí, ó. Eu duvido que alguém aqui, se eu for procurar você e for perguntar para você, se você já não foi vítima de um líder cruel, de um pastor, de um líder que te usurpou, que te tratou como se ele fosse o seu patrão. Às vezes tem pessoas que chegam aqui na igreja e falam assim para mim: ai pastor, eu tenho medo de conversar com você. Aí eu falo: mas eu sou tão legal. Eu sou tão legal. Mas eu sei que não é culpa da pessoa e também não é culpa minha. É porque tinha lugares que o pastor não falava com ela. Ela passou em lugares que o pastor simplesmente andava assim como se ele fosse o faraó. Líderes autoritários, líderes dominadores. Às vezes eu chamo um irmão lá na minha casa para a gente tomar um café. A pessoa fica constrangida, ela fala: nossa, o pastor preparou um café para mim. Porque ela não está acostumada com isso. Ela veio de um movimento onde a liderança estava em crise. E esse tipo de liderança não é o tipo de liderança do reino de Deus. Se você quer viver aquilo que Deus tem para você, você vai precisar entender que Deus está te chamando para você viver uma outra coisa, diferente daquilo que você viveu. Pastor, e qual que é o tipo de liderança do reino de Deus? Então só existe um tipo de liderança, irmãos, no reino de Deus. E esse tipo de liderança é a paternidade. Paternidade. Diga comigo: paternidade. Então você não precisa de um líder que é um patrão. Você precisa de um líder que é um pai espiritual. Você não precisa de uma igreja que é uma fábrica de fazer doido. Já ouviu isso? A pessoa chega na igreja buscando paz. Ela sai de lá perturbada. Ela fala: eu nunca mais quero aparecer numa igreja. Por quê? Porque é máquina de fazer doido. O que ela quer? Ela quer buscar Deus. Ela quer buscar respostas para suas indagações interiores. Ela quer se sentir parte de algo. Ela quer uma família. Ela quer amigos. Ela quer andar junto com pessoas que andam com Deus. Então, para isso, você sofre, porque essa liderança transitória foi muitas vezes uma liderança cruel, onde quem estava em cima, numa posição de autoridade, estava dominando, controlando, manipulando as pessoas. E isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque a liderança que Jesus trouxe foi a liderança do reino. E a liderança do reino de Deus é uma liderança paterna. Paternidade. E essa é uma das crises que muitos de vocês estão vivendo. 90% dos cristãos não sabem o que é paternidade. Se eu perguntar para você, quem é o seu pai espiritual?
A maior parte de vocês aqui não sabe dizer. Nem sabia que você precisava ter um pai espiritual. Mas no reino de Deus é assim que funciona. Nesse grande mover que Deus está trazendo, que é o mover do reino de Deus, essa liderança dominadora, manipuladora, controladora vai acabar. Isso vai acabar. Por isso que Deus está deixando vir à tona todas essas coisas, irmãos. Vocês estão vendo quanto escândalo está aí? Isso aí só vai piorar. Só vai piorar. Por quê? Porque Deus não aprova esse tipo de liderança. A liderança que Deus aprova é uma liderança paterna. Uma liderança onde você não é dono de ninguém. Você é um pai espiritual que cuida dos filhos que o Senhor colocou nas suas mãos. E essa liderança, lá em Gálatas capítulo 4, no versículo 19, nós vemos Paulo falando como ele enxergava as pessoas que ele tinha pregado o evangelho, como que ele tratava as igrejas que ele acompanhava. Aqui diz, Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que Paulo está dizendo aqui? Filhos, por quem eu sofro de novo dores de parto. Ele estava fazendo uma comparação com uma mulher que está dando à luz. Porque a mulher, ela sente dores terríveis até que uma criança venha ao mundo. Ela sente a dor da morte, como algumas mulheres relatam aqui, né? Que a dor do parto é a dor da morte. E Paulo estava dizendo, olha, meus filhinhos, por quem estou sofrendo novamente dores de parto. Para quê? Para que Cristo seja formado em vocês. Então essa liderança, nesse novo período, é uma liderança paterna, que ela tem como objetivo gerar Cristo nas pessoas. Para que as pessoas sejam verdadeiros filhos de Deus. Para que as pessoas vivam como Deus quer que elas vivam. Então, igreja não é clube da Luluzinha. A igreja não é um lugar para você fazer o que dá na sua telha. Mas a igreja também não é uma empresa. A igreja também não é uma empresa onde o pastor é o patrão e ele tem os supervisores, né, que são os líderes, e todo mundo tem que trabalhar lá de jeitinho, que senão aquela pessoa é excluída, é rejeitada, é abandonada. Não, não é isso. Não é isso que Deus está fazendo. Então a igreja não é uma coisa nem outra. Pastor, então o que a igreja é? A igreja é a família de Deus. Nós somos uma família. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, nós somos a família de Deus, irmão. Não é à toa que nós chamamos Deus de Pai. Amém? E não é à toa que nós chamamos essa pessoa do seu lado de irmão. Se tem pai, se tem irmãos, se tem igreja, se tem a família, nós somos a família de Deus. Então nós somos chamados para amar uns aos outros, para servir uns aos outros, para cuidar uns dos outros. Você vê que um está orando daqui, mas o outro está chamando lá, ó, vem fazer uma entrevista aqui. É o irmão ajudando o irmão. Então não é como nós vemos em igrejas, empresas, onde um está querendo passar rasteira no outro. Onde um está tentando dizer que é melhor que o outro, vira uma competição. Porque na igreja família, o irmão fala assim, você é melhor que eu. Aí o outro responde, não, você é melhor que eu. Você entende? Na igreja família, a Bíblia diz, considerai uns aos outros superiores a vós mesmos. Então o cara não se acha superior, ele acha todo mundo superior a ele. E todo mundo acha o outro superior a ele, então todo mundo se valoriza. Todo mundo se importa com todo mundo. Então você conhece uma igreja em que o jovem senta no chão e fica feliz por isso? Nossa, glória a Deus, uhul, a gente está sentado no chão, uhul. Alegria, por quê? Porque a família está crescendo, a casa está cheia. Aleluia por isso. Então, é um coração acolhedor. Mas se tem filhos, tem paternidade também. Você nunca vai herdar a terra da promessa se você não tiver um Moisés ou um Josué cuidando de você. Porque quando Deus visitou o povo lá no Egito, Deus desceu para responder o clamor do povo.
Mas Deus não foi lá para o povo, ele foi até Moisés. Você vê que Deus não apareceu para nenhum dos judeus, nenhum dos hebreus ele apareceu. Só que quando Deus apareceu para quem? Para Moisés, amém? Lembra a sarça pegando fogo? Deus apareceu ali para Moisés. Mas Deus falou para Moisés: eu estou conversando com você por causa deles. Então eu ouvi o gemido do meu povo e por isso desci. Mas eu desci por causa deles, mas é você, Moisés, que vai libertar o meu povo. Sabe o que significa dizer? Que Deus vai responder o seu clamor, mas Ele vai responder enviando um profeta para ajudar você a viver as promessas dEle. Isso é igreja família, é isso que é igreja família. A grande questão, você precisa descobrir quem é o seu Moisés. Quem é a pessoa responsável que Deus colocou na sua vida para ser o seu pai espiritual. Mas isso, Luan, é uma coisa que depende de você e de Deus, não depende de mim. Irmãos, já não é mais uma pregação, tá? É um desabafo. Mas fica tranquilo que o meu coração está curado, não estou ferido, não. Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso me esforçar para ser pai. Existe da minha parte uma revelação do que é paternidade, então eu me esforço para ser pai. Mas você também precisa se esforçar para ser filho. Porque eu não posso esforçar você para ser filho, entendeu? É você que precisa olhar e falar assim: não, pastor Anderson é o meu pai espiritual. E não é eu que digo isso, é você. E não é nem você, é Deus. Sabe por quê? Porque todo mundo foi chamado para ser filho espiritual de alguém. Todo cristão precisa ser adotado. Você não pode caminhar a vida cristã sem um pai espiritual, sem alguém que fale na sua vida, sem alguém que tenha o significado de paternidade na sua vida. Porque se você ouve todo mundo, então você não ouve ninguém. Alô, tem alguém comigo? Se você ouve todo mundo, então você não ouve ninguém. Se todo mundo é homem de Deus para você, então ninguém é homem de Deus para você. E não adianta, por exemplo, eu ser pai espiritual na teoria. Porque como pai espiritual, eu me esforço para cuidar de vocês. Não é assim que um pai tem que fazer? Então vai lá, fala uma abobrinha, já chama e fala: não, irmão, está errado, não é assim não. É assim, assim, assim. Eu me esforço para ser pai. Mas nós também precisamos nos esforçar para ser filhos. Não tem como entrar na terra prometida por conta. Pega essa revelação, irmão. Não tem como você tomar posse da terra prometida entrando lá na força do braço. Você só entra lá com o Moisés ou com o Josué, aquele que Deus colocou sobre a tua vida como seu pai espiritual. Você entende que nem Josué arrombou a porta? Josué não chegou lá e falou: gente, a partir de agora eu sou chefe de vocês. Não, o próprio Deus falou: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. E eu vou engrandecer você diante do povo. Eu vou mostrar para o povo que eu estou enviando você. É o que acontece aqui na Comag. Deus confirma com sinais e maravilhas o meu ministério. Ele confirma com milagres. Eu falo daqui e acontece. Você acha que eu tenho poder de fazer isso aí? Não. É a unção que está sobre mim que faz essas coisas. É o poder de Deus que está sobre mim. Enquanto eu estou cumprindo o que Ele mandou, com temor e tremor, eu sou o Moisés que Deus colocou na sua vida para você viver as promessas. Então, nesse novo ciclo, não dá para você andar mais por conta. Você precisa aprender a se colocar como filho espiritual de uma casa, de um lugar. E está tudo bem se não for eu. Eu vou entender tranquilamente isso. Porque assim como eu sou o homem de Deus, existem pelo menos 8.000 por aí que não se dobraram. Existem homens de Deus aí genuínos. Você precisa encontrar quem é o seu Moisés. Amém? Por quê? Porque a forma de liderança do reino de Deus é paternidade.
Você precisa ser filho de alguém. Você precisa ser filho de uma casa. Você precisa ser filho de um homem de Deus que Deus enviou para aquele lugar. Não é estar lá para constar. Amém? Porque estar para constar não é família. Eu não sei como que é na sua casa. Quem aqui tem filho? Você acharia normal o seu filho chegar da escola, jogar a mochila no sofá e passar direto e ir para o quarto? E você, oi filho, e ele passar direto? Você acharia normal? Você acharia normal ele fazer o que ele quer lá na casa? Não tem isso. Isso não é família. Família é relacionamento. É senta aqui, filho, como foi o seu dia? O que você está precisando? Quem são esses amigos que você está conversando? Ah, não se intromete na minha vida. Intrometo sim, porque eu sou seu pai. Eu sou seu pai. É esse mover de Deus que chegou sobre a terra. Deus, isso aqui não é novidade não, irmãos. Isso aqui é Deus restaurando o reino de Deus na terra. Porque o reino de Deus foi assim. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio também no momento de transição. Quando Jesus nasceu nesse mundo em carne, ele veio no momento de crise política, crise espiritual, crise moral. E Jesus, embora pregou para um monte de gente, ele não trabalhava no atacado. Ele tinha filhos, homens e mulheres que andavam perto de Jesus. Homens e mulheres que serviam Jesus. Homens e mulheres estavam com ele sempre. Então, os apóstolos, as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, e os discípulos replicaram aquilo. Eles não construíram, embora a igreja foi numerosa, todos eles andavam juntos. Estavam sempre juntos. Paulo aqui chama isso, a igreja, de filhos, meus filhinhos. Então Paulo tinha total consciência de que aquelas pessoas não eram membros da igreja. Eles eram filhos espirituais. Então a Comag, ela tem esse propósito, de nós vivermos relacionamento, de nós sermos família. Irmãos, dá muito trabalho fazer isso. Dá muito trabalho. Você imagina se eu fosse para uma rádio ou para uma TV e começasse a profetizar na televisão, o quanto que essa igreja estaria lotada? Não caberia. Eu poderia usar os dons de Deus para atrair pessoas aos montões e não conhecer ninguém. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós edifiquemos família. E para isso, o princípio de liderança é paternidade. Você percebe que era uma multidão lá no deserto. Mas quando Deus teve que levantar um sucessor para Moisés, ele escolheu Josué. Por quê? Porque Josué era filho. Josué andava perto. Quando Eliseu foi levantado no lugar de Elias, existiam outros discípulos de Elias. Você sabia disso? Elias tinha uma escola de profetas. Ele teria aí aproximadamente umas 2 escolas. Aproximadamente aí com umas 100 e poucas pessoas. Mas quando Deus teve que levantar alguém para ficar no lugar do profeta Elias, ele levantou quem? Eliseu. Porque Eliseu não descolava de Elias. É o princípio de paternidade. Então Deus sempre vai trabalhar assim. E por que isso, irmãos? Porque não dá para mentir. Não dá para enganar ninguém quando as pessoas andam perto de você. Quando você anda longe de um pastor, você pode até achar que ele é homem de Deus. Mas quando você chegar pertinho dele, aí você vai saber se ele é ou não. Então, numa liderança paterna, você conhece com quem você anda. Você olha nos olhos. Você sabe onde mora, você sabe o que faz. Você conhece tudo. E ali, você vai poder construir algo genuíno. E não viver mais uma empolgação religiosa, um frenesi religioso, mas construir algo eterno diante de Deus. Sabe por que o evangelho chegou até nós hoje? Porque houve uma geração de crentes que perseveraram em manter essa essência. E hoje nós temos uma Bíblia aqui na nossa mão. Então, por que eu estou abrindo o meu coração para você? Porque tem benefício ser
uma igreja família? Dá mais trabalho, mas tem benefícios. Quais são os benefícios? São muitos. Primeiro que você herda. Herança só tem para quem é família. Herança só tem para quem anda junto. Quem anda junto de mim aqui tem fluído na mesma unção que eu fluo. Tem irmãos aqui que hoje já profetizam. Às vezes o irmão chega, pastor, eu orei pelo irmão lá, ele ficou curado. Eu falo, glória a Deus. Pastor, isso nunca aconteceu comigo. Eu olhei para a pessoa, Deus me deu uma visão, entreguei uma palavra para ela, a pessoa ficou impactada. Eu nunca profetizei na minha vida. Mas é porque agora você está debaixo de uma liderança paterna, onde a herança é transferida. Você entende que foi isso que Jesus fez com os 12? Ele transferiu. Ele não transferiu para toda a igreja, mas para os 12. Então, Deus está levantando um grande mover nessa terra. E nós vamos fazer parte desse grande avivamento. Mas nós vamos andar como família. Nós vamos andar focado no propósito de Deus, mas servindo uns aos outros, cuidando uns dos outros e debaixo de uma paternidade. Então, isso me preocupa muito. Por quê? Porque as coisas vão piorar muito, irmãos. Vocês vão ver cada escândalo por aí. Ai, pastor, mas já está terrível as coisas que a gente está vendo. Vai piorar. Vai piorar. Sabe por quê? Porque tem muita coisa estragada por aí. Tem muita coisa que parece santa. Igrejas grandes vão vir coisas à tona. Eu e você precisamos nos guardar. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias são marcados por dualidade. Primeiro, nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Mas a Bíblia também diz que nos últimos dias o Senhor derramará do Espírito Santo sobre toda a carne, todo o sangue. E os servos e servas do Senhor profetizarão. Dualidade. Eu que preciso escolher se eu vou fazer parte do avivamento ou da apostasia. Se eu vou fazer parte daquilo que Deus quer construir ou se eu vou tentar andar sozinho. Chega de andar sem paternidade. Eu quero encorajar todos vocês aqui, em nome de Jesus, a encontrarem alguém que seja seu Moisés, seu pai espiritual. Se não sou eu, você vai encontrar em alguma igreja, mas você precisa. Você não pode andar sozinho. Você não pode andar sozinho. Não tem como você viver as promessas. Ah, não, pastor, mas eu sou crente. Muito do que você desfrutou até agora foi parte de um grande avivamento que Deus trouxe, mas ele já acabou. Agora vem um novo mover de Deus sobre a terra. A terceira onda já chegou. E muitos escândalos virão, mas a igreja se tornará muito poderosa. Os genuínos profetas de Deus virão à tona. Vai se manifestar os verdadeiros apóstolos, profetas, pastores, mestres. E essa geração de filhos não é uma geração com a mentalidade de escravo, como aqueles que viveram o mover do deserto. Eles estavam libertos, mas tinham uma mente escrava. Eles saíram do Egito, mas a mentalidade deles ainda era escrava. O Egito não saiu deles. Só que nesse novo mover, você não vai ter mais a mentalidade de escravo. Você vai ter a mentalidade de filho. Você vai ter mentalidade de guerreiro, guerreira, soldados de Deus, do exército do Deus vivo. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. É isso que Deus quer fazer com você como cristão. Você não vai ser mais daquela pessoa que ora pelas promessas que nunca chegam. Não. Você vai começar a viver milagres constantes na sua vida. Você vai ter que aprender a conviver com milagres. Você vai ter que aprender a conviver com o sobrenatural. Você vai ter que aprender a conviver com direções de Deus. Você vai ter que aprender a conviver com anjos de Deus te visitando. Já pensou você acordar no meio da madrugada
e ter um anjo de fogo de pé do lado da sua cama? Irmãos. Não era assim na igreja primitiva? Anjos se movendo no meio da igreja. Por que isso parou? Por que os milagres pararam? Cadê o sobrenatural? Por que acabou isso no meio da igreja? O volume de escândalos que nós estamos vendo não era para acontecer. Era para ter um volume desse tamanho aí, mas de milagres, de curas, de sobrenatural acontecendo. Mas por que não está acontecendo? Porque a igreja abandonou os princípios. É tempo de voltarmos. É tempo de andarmos debaixo da paternidade, da aliança, do temor ao Senhor. Amém? E eu posso falar para você que esse altar aqui é santo. Isso eu posso te falar. E se você duvida, te convido a se aproximar da minha vida e da minha família. Porque eu estou há 21 anos casado com a mesma mulher. Não vou apresentar uma outra mulher aqui. Vocês não vão ter esse desgosto, que é o que nós estamos vendo aí. Eu participo de grupos de pastores, onde, para você participar lá, você tem que entregar a sua certidão de casamento. Sabia? Você participar de uma conversa, você tem que entregar a certidão de casamento. Sabe por quê? Porque teve pastor que teve a audácia de chegar lá e apresentar uma esposa. 3 meses depois, ele chegou lá e apresentou outra. Como se fosse normal. Não está estranho, irmãos? Eu estou falando aqui com temor diante do Senhor. Virou algo patético o que está acontecendo. Escândalo atrás de escândalo. Aí, agora, para participar lá, tem que entregar a certidão de casamento. A gente quer saber se o pastor está falando a verdade. Já pensou, irmãos? A gente quer saber se você não está mentindo, mas pastor, mentindo? Isso é a coisa mais básica que tem por aí, irmãos. Eu já participei de reuniões onde as pessoas, os pastores, estavam lá conversando como ia subir no púlpito para enganar as pessoas para elas darem dinheiro. Eu levantei e falei, estou fora disso. Porque no reino de Deus a gente tem que semear, irmãos. Você não tem que tirar nada de ninguém. Eu quero ser chamado aqui nessa região do pastor que mais semeia. Em nome de Jesus. Chegou perto de mim, Deus está me usando para abençoar. Em nome de Jesus. Orem por mim para isso. Deus vai me dar muita prosperidade. Mas o que nós estamos vendo? Maldade, mentira, enganação. Isso está quebrado em nome de Jesus. Se o altar é de Deus, então Deus tem que estar aqui. Isso aqui tem que ser santo. Tem que ser santo, irmãos. E Deus está chamando você para fazer parte de algo santo, de algo sério. Desculpa estar desabafando aí. Mas eu estou falando isso para você, porque daqui para frente, muita coisa ruim vai acontecer por aí. Mas nós vamos continuar na presença de Deus, andando no temor e no tremor do Senhor. E se o Senhor falar para a gente, entra nisso, nós vamos entrar. Se Ele falar, para com tudo, nós vamos parar. Mas nós não vamos brincar com com aquilo que é de Deus. Dentro desse mover, nós somos guerreiros, guardiões da fé, mas também somos filhos, que andam debaixo de paternidade. Ninguém aqui anda. Sabe qual que é a igreja que mais cresce hoje, irmãos? A igreja dos não crentes. Dos sem igreja, dos que não congregam. Quem aqui conhece um crente que já falou para você assim, eu sou crente, mas não quero saber mais de igreja não? Aí. Tá tudo torcido. Isso é culpa dos pastores, que brincaram com as coisas de Deus. Só que isso também é culpa do povo, que não souberam escolher os seus pais espirituais. A igreja é bonitinha, grande, tem uma música bonitinha, tá tudo certinho lá, então eu vou ficar lá. Vai descobrir quem é o pastor. Vai descobrir quem são os líderes. Você sabia que toda autoridade vem de cima para baixo?
Se você estiver debaixo da liderança de um pastor adúltero, o espírito de adultério vai entrar na sua vida. Você sabia disso? Quem aqui não sabia disso? Tá vendo? Então, só o fato de você estar sentado aí, se for mentira o que eu estou te falando, vai cair sobre a sua cabeça. Mas se for verdade também o que eu estou falando, vai cair sobre a sua cabeça também. Se eu fosse um falso profeta, cairia sobre a tua cabeça. Mas também se eu sou um verdadeiro profeta, também vai recair sobre a sua cabeça. Porque você está se colocando debaixo da autoridade de alguém. Não ponha a sua cabeça debaixo da mão de ninguém, irmão. Sem você ter certeza. Então eu estou te falando isso porque nós estamos vivendo dias maus. Mas o Senhor vai levantar, nesses próximos 40 anos, o maior avivamento que você já viveu na história da sua vida. E Deus vai levantar profetas, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, homens e mulheres que fluem no sobrenatural. E Deus vai levantar uma igreja de discípulos, de filhos, de homens e de Deus que andam com temor e tremor. Temor e tremor diante de Deus. Não homens que vão ficar enganando ninguém, mas homens que andam na verdade. Falam de Deus na presença de Deus. E você fará parte disso. Deus está te chamando para isso. Você quer viver isso? Quantos querem viver isso? Vamos ficar de pé. Eu quero deixar esse desabafo aí no seu coração. E nós vamos celebrar a ceia agora. Mas eu quero que até o final do culto, você responda para você mesmo. Quem é meu pai espiritual? Ah, pastor, eu não tenho pai espiritual. Deixa eu ser seu pai espiritual. Se em um mês a sua vida não começar a mudar, você pode ir para outra igreja. Porque eu sei o que eu carrego. Eu sei quem fala comigo lá no meu quarto quando eu estou com o meu joelho dobrado. Eu sei com quem eu jejuo, a quem eu busco. Eu sei o poder que opera aqui nessa igreja. Eu sei, mas você não sabe. Então, se você quiser, eu vou me esforçar para ser seu pai e cuidar de você, da sua família, até que Jesus volte. Ensinar a palavra para você, te ensinar como praticar os princípios da fé, não essa baboseira que está por aí. Não, você pode ser crente, você não precisa ir para a igreja. Está errado. Quem te ensinou isso foi usado pelo diabo. Não, pode pecar, Deus perdoa. Irmãos, tem igreja por aí celebrando a ceia com cerveja. Tem um pastor aí que ele reúne um monte de homens. E ele faz estudo bíblico, fumando charuto e tomando cerveja. Negócio descolado, né? E aí tudo bom, interessante. Os homens lá, vamos lá. Coisa de macho, né? E não tem nada a ver, irmãos. Tem nada a ver. Então a gente precisa andar. Sabe a igreja que eu sonho? A igreja que eu sonho é você poder deixar a sua filha, o seu filho do lado desse irmão que está aí do seu lado e você saber que ninguém vai encostar nele. Porque tem gente aqui dentro que teme a Deus de verdade. É você poder deixar a sua esposa do lado desse irmão que está aí, ó. E você saber que esse irmão nunca teria coragem de olhar estranho para sua mulher. Por quê? Porque ele é um homem de Deus também como você. Você poder criar sua filha, sua família, num ambiente sério. Porque aqui, se eu sonhar que um irmão olhou estranho para uma irmã ou para uma criança, está excluído da igreja. Ah, mas é doente, então vai se tratar, porque aqui você não vai ficar não. Aqui não é lugar para você, procura a sua turma.
Ai, pastor, mas não é duro demais, não? Eu sou pai, irmão. O que você faria pelos seus filhos? O Senhor me colocou aqui como guardião dessa igreja. E eu vou guardar vocês. Tem igreja por aí que o lobo entra e faz a festa. Aqui a gente arranca a cabeça do lobo. Jamais aceitaria. Isso não é bom para você ouvir isso? Você saber que o pastor junto com você está assim, ó. De olho. Pisou fora da linha, vem cá. O que você fez aí? O que você falou? Simples para você entender. Se você tem um problema na sua vida, seja qual ele for, nós vamos te ajudar. Nós vamos arrancar você lá do inferno. Não importa qual seja, nós vamos te ajudar. Mas é seu problema na sua vida com você. Se o seu problema tentar afetar a vida de outras pessoas, aí, meu irmão, olhou estranho aqui para a mulher de outra pessoa, a cabeça vai ser arrancada. Mexeu com criança, a cabeça vai ser arrancada. E eu vou arrancar mesmo. Porque eu sou guardião desse rebanho, eu sou pai de vocês. E que Deus me dê força para isso. A força de Davi. Apareceu o leão, a gente mata na unha. Apareceu o urso, a gente mata na unha. Em nome de Jesus. Mas nós não vamos deixar o diabo brincar com a igreja do Senhor. E nós não vamos construir uma igreja patética. Nós vamos construir uma igreja profética. Em nome de Jesus. E se você quiser que eu seja o seu pai, eu te recebo como filho. E eu vou te ensinar a andar com Deus. E vou entregar para você tudo que o Senhor me deu nesses últimos 20 anos como pastor. As armas que Ele me deu. Amém? Vamos orar por isso? Pai Santo, no nome de Jesus, nós recebemos a Sua palavra, Pai, com temor e tremor. Nós reconhecemos o Seu senhorio sobre a nossa vida. Livra-nos do mal. Porque como diz a Tua palavra, Teu é o reino, o poder e a glória. Levanta aqui uma igreja de filhos. Filhos espirituais. A Comag não é uma igreja para você frequentar. A Comag é uma família para você fazer parte. E Deus está nos chamando para sermos guerreiros, mas para sermos filhos, para andarmos debaixo da paternidade. O mundo vai se escurecer cada vez mais. O mal vai se espalhar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Mas nós nos tornaremos fortes em Deus. Nós nos tornaremos uma família consistente. E o reino de Deus vai ser espalhado com poder, com milagres, com sinais e maravilhas aos quatro cantos. E Deus nos usará como essa família profética nesses dias. Você que está aqui hoje, eu abençoo você e coloco você debaixo dessa bênção espiritual. E se é o Espírito Santo que está sobre mim, que o Espírito Santo venha sobre a sua vida agora. E cele em você a revelação daquilo que eu ministrei hoje. E assim como aquele povo entrou na terra da promessa, nós herdaremos as promessas de Deus nesta geração. Os nossos filhos não serão destruídos. Os nossos filhos andarão na presença de Deus e temerão o nome do Senhor. Porque grande é o nome do Senhor e temido entre as nações é o seu nome, Senhor. Que a bênção do Senhor recaia sobre a sua vida.